Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Bom, como eu havia dito no último vídeo, eu ia voltar para falar sobre o It capítulo 2, que é uma continuação do It, a Coisa, que foi lançado em 2017, e os dois filmes são baseados no livro do Stephen King, que também já havia inspirado a minissérie It, uma obra-prima do medo, que foi lançado lá no começo dos anos 90. O primeiro It foi um filme que eu gostei muito na primeira vez que eu assisti, e que quando eu revi ele ficou ainda melhor, que eu gostei ainda mais, justamente em função dos temas dele. O palhaço Pennywise, ele é visto como um símbolo para as crianças, como uma forma deles crescerem e superarem os medos e os traumas deles, que foram bem desenvolvidos no primeiro filme. E não deixa de ser fascinante perceber, se no primeiro filme o Pennywise era visto como o símbolo de crescimento para eles, no segundo filme, no capítulo 2, não deixa de ser fascinante perceber como o palhaço se torna um símbolo do passado. Um passado que eles muito querem esquecer, mas por outro lado, não tem como eles negarem que aquilo dali, todos aqueles acontecimentos que aconteceram no primeiro filme, moldou eles como pessoa. E isso é muito bacana perceber, ainda mais quando no começo do capítulo 2, quando a gente vê como os personagens estão hoje no presente, né? E acaba sendo, não deixa de ser bacana perceber que, apesar de hoje, eles ainda são afetados pelo passado. Eu não vou contar o que acontece no começo do filme, mas é muito legal ver, em termos de história, né? Ver como ainda o passado afeta eles no presente e como ainda é um reflexo do que eles veem no passado, como se não tivesse mudado muita coisa. Como vocês já sabem, o filme do It 2 ele tem quase 3 horas de duração. E, bom, o primeiro ato do filme, como eu falei, ele mostra como é que os personagens estão no presente. E aí, quando o filme começa na metade do filme, no segundo ato, ele perde um pouco do ritmo. Ainda mais porque ele se torna muito repetitivo e muito inflado, por assim dizer. Já que, basicamente, a metade do filme consiste em cada um do Clube dos Perdedores ir atrás de artefatos. E quando eles vão atrás, eles têm um flashback do passado, pode ou não envolver a coisa, e daí eles são atacados no flashback pela coisa, e quando eles retornam ao presente, eles são novamente atacados por alguma criatura que o Pennywise invocou. E isso começa a ficar muito repetitivo, porque para cada um dos personagens, e isso acaba tirando parte do efeito do filme, né? Como eu falei, ele fica muito cheio, e ainda mais porque, como esses flashbacks, eles mostram novamente quais eram os medos de cada um do Clube dos Perdedores, algo que a gente já sabia lá no primeiro filme. Então, trazer isso de volta é meio que desnecessário, ainda mais porque o Pennywise sabe qual é o medo deles, e o filme poderia muito bem mostrar o Pennywise jogando isso com o psicológico deles. E o filme faz isso. Só que, porém, ao colocar os flashbacks, isso acaba desmerecendo muito a memória do espectador que assistiu o primeiro filme, e que o primeiro filme estabeleceu tão bem como eram os medos deles e os traumas que eles têm que superar. Então, felizmente, assim, no terceiro ato o filme volta aos trilhos, né, onde tem um confronto com o Pennywise, e não tem como negar, o terceiro ato do filme ele dá uma exagerada assim, bem louca, assim. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão perceber, o filme ficou muito maior, parece que ele quase sucumbe à ambição dele de ser um terror assim grandioso,
megalomaníaco, né? Então funciona, né? O terceiro ato, o confronto funciona, porém, assim, comparando com o centro emocional da história, que é justamente a amizade dos personagens entre si, fica um pouco exagerado quando a gente vê em contraste o centro emocional do filme, que é justamente a amizade, para a grandiosidade da situação que acontece no terceiro ato. Mas é justamente em função da questão emocional que o filme é tão bom, e é por isso que ele não sucumbe aos erros que o filme comete ao longo do filme, como a montagem excessivamente longa e os exageros no terceiro ato. Por causa que, como o primeiro filme estabeleceu tão bem as características dos personagens, a personalidade deles, os medos deles, e a gente acaba tendo empatia por eles, a gente torce por eles. Então, quando a gente vê como eles estão hoje, não tem como a gente não sentir um pouquinho de pena deles. A gente sabemos como aquilo reflete eles, né? E a própria história do filme, tanto do primeiro quanto do segundo, é sintetizada justamente nas principais cenas finais dos dois primeiros filmes. Se o primeiro filme era a cena que eles fazem um pacto, que eles vão retornar para a cidade caso a coisa retorne, que fecha os temas do filme, a perda da inocência deles, que as coisas não serão mais a mesma depois daquilo, para a cena final quando eles adultos se olham no espelho e no espelho eles veem a imagem deles quando crianças, né? E são sequências assim, muito bonitas assim, e que novamente fecha com o arco principal da história desses dois filmes. Mas eu acredito que seja isso. It Capítulo 2 é um filme que, apesar de levemente inferior ao primeiro, ele ainda é um filme muito bom, ele é um filme excelente. E apesar dos seus defeitos, assim, ele funciona num nível satisfatório, principalmente no emocional. E vá lá, de repente o capítulo 2 aconteça a mesma coisa que no capítulo 1, né? Que eu gostei muito na primeira vez que vi, e de repente quem sabe na próxima vez que eu assistir ele cresça ainda mais e eu ache ele ainda melhor que na primeira vez. Bom, acredito que seja isso. Continuem curtindo, compartilhando, assinando o canal e também ajudem a divulgar se possível, né? E é isso. Nos vemos no próximo